Hoje eu quero falar de diretrizes orçamentárias, mas é difícil falar sobre essa lei sem vincular a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, e o Plano Plurianual, que é a Lei do Plano Plurianual. Por quê? Porque essa lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela visa estabelecer elo, ela visa vincular o que está prescrito no Plano Plurianual e o que vai acontecer através da lei orçamentária anual. Então, a primeira lei que deve ser estabelecida são as leis que estabelecem diretrizes, e essa lei vem mesmo antes da lei orçamentária. Então, vamos escrever isso. Então, temos aqui LOA, temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, Lei Orçamentária Anual, que estabelece o orçamento fiscal e as metas, elas estão presentes. Então, a partir de onde que é estabelecido esse orçamento? A partir de metas. Então, aqui uma lei geral que estabelece metas. Ixi, tá dando um probleminha. A lei geral que estabelece metas é a lei do plano plurianual. Então, temos a LOA, voltou. Temos a LOA, estabelece o orçamento fiscal, e a lei de diretrizes orçamentárias que vincula a LOA e a lei do plano plurianual. Então, imagina que a lei do plano plurianual, que estabelece um plano geral para vários anos, e a LOA, que deve estar aqui vinculada à lei do plano plurianual. Então, assim, quem que vai fazer esse elo? Quem que vai vincular para que a LOA ela não saia do que é almejado, de um plano maior, de uma meta maior? Então, vamos pensar que a nossa meta é passar no concurso público. Então, a lei aqui que vai executar essa questão é a LOA. Mas passar no concurso público é a meta geral. Mas quem que vai estabelecer hoje, o que eu preciso fazer hoje, todo o plano de hoje, todas as diretrizes para que essa lei do plano plurianual, que é uma lei maior, um sonho, uma utopia que seja concretizada, é a lei de diretrizes orçamentárias. Lógico que a gente não vai colocar esse exemplo na prova, mas aí a gente coloca o seguinte aqui, que a LDO são as diretrizes que vêm dar aqui, são as diretrizes, vírgula, o vínculo entre a lei, a LOA e o plano plurianual. Então, a lei de diretrizes, ela não prevê despesas, ela funciona como uma mediadora, como se fosse uma lei aqui que estabelece uma consultoria, até mesmo porque ela é feita por um órgão técnico.
Então, é a palavra-chave para essa lei que está prevista no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, a palavra-chave aqui é uma lei orientadora. Por isso que a gente vê alguns governos estabelecendo aqui um vínculo com a própria população para ajudar na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. Então, a palavra-chave é uma lei orientadora, ela orienta a elaboração da lei orçamentária. Então, se ela orienta a elaboração da lei orçamentária, quem vem primeiro? Quem vem primeiro é quem orienta essa criação dessa lei orçamentária. Então, cada poder, em cada âmbito federativo, elabora a sua lei orçamentária. Por consequência, o que é criado primeiro aqui é o que vai dirigir, o que vai direcionar, que é a lei de diretrizes orçamentárias, para viabilizar o quê? A criação da lei orçamentária anual. Essa aqui é a primeira a ser criada, essa aqui vem depois. Então, um prefeito que elabora seu orçamento, onde contém aqui a receita, os parâmetros. Para que isso aconteça, por exemplo, o prefeito está aqui, e ele precisa elaborar. De onde que vem a ideia aqui que vai estabelecer os parâmetros para elaborar a lei orçamentária anual? Ele vai pesquisar, ele vai dar uma olhada onde? Na lei de diretrizes orçamentárias, para depois colaborar aqui com a feitura da lei orçamentária anual. Então, a lei orçamentária anual, ela visa concretizar aqui o que é estabelecido no plano plurianual. Mas como esse plano é muito geral, quem vai aqui estabelecer a receita, o passo a passo, é a lei orçamentária, de diretrizes orçamentárias. Então, essa lei que estabelece o vínculo para que o que está aqui como geral, ele seja alcançado por um passo a passo, que é estabelecido nas diretrizes. Aqui já trata sobre questões mais precisa. Para ficar mais claro, eu peguei essa lei aqui, Lei 14.194, que é uma lei que dispõe sobre diretrizes orçamentárias. Então, é a própria lei de diretrizes orçamentárias. Então, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária. Então, aqui a gente aproveita a elaboração e execução. Então, são as diretrizes. Essa é uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí a gente vai ler o artigo 1º para entender um pouco mais sobre essa lei. Nada melhor do que a gente pegar aqui, que a gente olhar para essa lei e estabelecer esse parâmetro aqui que já diz o artigo 1º. O artigo 1º é um resumo do que vai especificar por toda lei. Então, vamos ler o artigo 1º. Artigo 1º. São estabelecidas em cumprimento aos dispostos aqui, ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. A Constituição Federal fala lá, no artigo 165, parágrafo 2º, da necessidade da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, por isso que fundamentou aqui no artigo 1º uma disposição da Constituição. E na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias da União para 2022, compreendendo, inciso 1,
Inciso 1 fala as metas e as prioridades da administração pública federal. Então, aqui, metas e prioridades trata de quê? De investimentos. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela coloca aqui o que a administração ela quer, por exemplo, de despesas de capital, de investimentos. Então, as metas e as prioridades da administração pública federal. Inciso 2, a estrutura e a organização dos orçamentos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias visa orientar a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, ela visa aqui estruturar e organizar para que a lei orçamentária anual, aquela que deve ser feita a todo custo, que ela seja feita por meios mais facilitados. Por quê? Porque ela vai aqui dar esse passo a passo e estabelecer um elo com aquilo que é geral, com aquilo que é maior, que é o plano plurianual, que é essa lei. Então, ela estabelece esse elo, dando, então, diretrizes para a elaboração da LOA. Inciso 3, as diretrizes para a elaboração e a execução do orçamento da União. Mais uma vez, aqui visa orientar a elaboração da LOA. Inciso 4, as disposições relativas a transferências. Inciso 4, então, dispõe aqui sobre as questões também tributárias. Por quê? Porque visa o quê? Visa, inclusive, essa lei de diretrizes orçamentárias, a alteração da legislação tributária. Então, ela está muito ligada às questões relativas às transferências. Inciso 5 acrescenta as disposições relativas à dívida pública federal. Tudo isso entra nas questões relativas também à legislação tributária. Inciso 6, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais e aos benefícios aos servidores, aos empregados e aos seus dependentes. Então, quem autoriza aqui aumento, vantagem da remuneração do servidor público é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz aqui essas diretrizes, essa possibilidade. Então, quem vai aqui dar a sua opinião de forma técnica, um órgão técnico, por exemplo, a gente está falando no âmbito da União, é a Secretaria de Orçamento Federal. Então, vai palpitar aqui sobre as questões que versam sobre vantagens, aumentos, remunerações dos servidores públicos, não somente aqueles servidores que são efetivos, mas também aqueles que devem ser admitidos e contratados. Então, toda essa questão de despesa com pessoal. Aí a gente já vê a importância dessas diretrizes, como que esse caminho aqui e como essa lei precisa ser democratizada com a participação também da população, e não só de um órgão técnico. Inciso 7, a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento. Então, nada mais são aqui essas agências que instituições financeiras, e quando fala de fomento, vem aquele estímulo, né? A gente está aqui num país capitalista, então tem que ter aqui um estímulo e uma impulsão financeira para essas políticas. Então, a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, vai utilizar aqui essas diretrizes que versam sobre esses recursos.
Inciso 8, as disposições relativas à adequação orçamentária decorrente das alterações na legislação. Então, é a adequação orçamentária decorrente das alterações na legislação. E essas alterações aqui são alterações na legislação tributária. A gente está aqui conversando sobre orçamento, sobre direito financeiro, mas tudo está vinculado à questão também tributária. Então, as disposições relativas à adequação orçamentária decorrente das alterações na legislação. Por fim, aqui, inciso 9, as disposições relativas à fiscalização pelo Poder Legislativo e às obras e aos serviços com indícios de irregularidades graves. Lembrando que é necessário aqui um anexo na criação aqui dessa lei. Esse anexo traz aqui os riscos fiscais. Então, é uma lei que também visa o equilíbrio fiscal do próximo ano. Então, aqui é uma lei que tem esse lado fiscalizador. Então, as disposições relativas à fiscalização do Poder Legislativo e às obras e aos serviços com indícios de irregularidades graves. Inciso 10, as disposições relativas à transparência. Lembrando mais uma vez desse anexo necessário de riscos fiscais, para quê? Para manter aqui uma moralidade e também o equilíbrio fiscal e as disposições finais. Então, tudo isso deve constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos, então, fazer aqui, resumidamente, o que deve constar. Então, as despesas tal, são aqueles investimentos. 2, orientar a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual. 3, e tudo isso com vínculo no plano maior, que é o plano plurianual. Então, ela faz esse vínculo. Então, temos duas leis principais, mas quem estabelece esse vínculo para garantir que esse plano aqui vai ser cumprido entre a LOA e a lei do plano plurianual é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E isso aqui vai ser feito através de diretrizes que vai vincular uma lei na outra. Então, 3, dispor sobre as alterações na legislação tributária. 4, fixar a política de aplicação das agências, que são os bancos, agências financeiras oficiais de fomento. Fomento é estímulo. Então, essas instituições aqui que vão estimular essas políticas públicas para que elas possam ser efetivadas. 5, autoriza a questão das despesas com pessoal, a concessão de vantagem ou aumento de remuneração aos servidores também aqui dá o palpite na criação de cargos, admissão e contratação de pessoal. Admissão e contratação
de pessoal. Então, é isso.